Bom, pessoal, meu nome é Paulo Picanso, eu sou diretor da Faculdade Paulo Picanso e retorno aqui com mais um vídeo para a orientação de planejamento na dentição mista. Dessa vez nós vamos abordar de forma bem objetiva como fazemos o planejamento da dentição mista, tomando como exemplo dois casos clínicos. Voltando aqui para o nosso caso, então, nós vamos observar um perfil passando fora. Bem, para que a gente possa adotar um plano de tratamento eficaz e bem objetivo, nós trouxemos aqui uma ficha. Na verdade, ela é uma ficha que eu vou deixar aqui para que você possa fazer o download na descrição e possa também, a partir daí, preenchendo essa ficha, poder planejar os seus casos de maneira mais objetiva, ok? Então vamos à ficha. Primeira coisa que a ficha nos pergunta é se o paciente é portador de algum fator de intervenção imediata. Então eu ressaltei em outro vídeo que o paciente, quando na dentição mista procura um trabalho, um serviço na área de ortodontia, nós devemos avaliar ele sobre 4 perguntas. A primeira é se tem algum fator de intervenção imediata que justifica a colocação imediatamente de algum tipo de aparelho. O segundo é você observar se esse paciente apresenta ou não a necessidade de fazer algum procedimento para melhorar o espaço, para posicionar melhor ou acomodar os dentes permanentes que estão em plena troca. A terceira avaliação que a gente pode fazer é se esse paciente é portador de algum dente impactado, certo? Geralmente a gente se refere ao canino como um dente mais comumente impactado nessa faixa etária e que pode ser detectado a partir dos 8 anos de idade já essa impacção. E a última pergunta é a respeito do crescimento, a idade óssea e que tipo de condição ortopédica esse paciente apresenta, ok? Então, para que a gente possa responder essas perguntas de maneira correta, nós vamos seguir aqui a sequência da ficha. Então, quando a gente pergunta sobre se tem algum fator de intervenção imediata, nós vamos, então, observar os modelos desse paciente, e vamos detectar que sim, ele apresenta um fator de intervenção imediata, que é a perda precoce dos molares descidos. Então, eu chegaria aqui nessa ficha e vou marcar perda precoce de molar descido. Pelo meu checklist, se eu observar, ele não apresenta mordida cruzada, não apresenta mordida aberta, não apresenta overjet maior do que 4 milímetros, não existe nenhuma necessidade de tratamento de patologia associada, nós vamos confirmar isso observando a radiografia panorâmica. E vamos também na panorâmica observar se esse paciente apresenta algum dente impactado. Veja que não existe, pela radiografia panorâmica, a sobreposição da imagem da coroa do molar, melhor dizendo, do canino, sobre a raiz do lateral. No entanto, se você observar o elemento 23, ele já inicia uma pequena sobreposição. Essa pequena sobreposição, ela pode ser contornada com a exodontia imediata dos caninos descidos. Porque se você observar a raiz do 13 e do 23, já estão próximos de 2/3 da raiz formada. Então, nessa circunstância, e para você poder proporcionar mais espaço para o canino permanente erupcionar na posição correta, você deve fazer a exodontia dos caninos descidos. Lembrando que, segundo os trabalhos de Erickson e Kuro, de 1988, que foram publicados na European Journal Orthodontic, a retenção prolongada dos caninos descidos são os fatores etiológicos mais comuns da impacção do canino permanente. Então, nós vamos deixar aqui como canino impactado marcado, porque existe um início de impacção do elemento 23 que deve ser objeto de nossa observação. Okay? Aqui do lado direito, ele já faz referência a se o paciente possui algum tipo de assimetria facial. Então, retornando para cá, nós vamos marcar que não. Vamos também, ele está perguntando se o perfil pede algum tipo de intervenção, algum tipo de extração. E nós vamos marcar que sim, porque quando nós temos um perfil que passa fora da linha, isso significa dizer que o movimento de retração dos incisivos e do lábio iria proporcionar uma condição de um perfil melhor. Porém, cuidado, isso não quer dizer que você pode extrair dente só avaliando o perfil, ok? A decisão da extração é tomada pela discrepância total. Bom, ele pergunta se há alguma malformação nos dentes. Então nós aqui, observando a panorâmica, podemos responder essa pergunta. E nós temos aqui
se nós contarmos o número de dentes correto, a posição e a forma dos dentes. Então, em termos de malformação, eu colocaria que não tem nenhum tipo de malformação. A agenesia também não, né? Não vamos ter nenhum tipo de agenesia. E aí ele pede que a gente calcule o valor da discrepância de modelo, discrepância cefalométrica, para que a gente possa depois chegar na discrepância total. Ok? Bom, discrepância de modelo, eu vou observar os dados que eu tenho aqui em mãos. Então, se eu tiver 24 milímetros, é o somatório dos incisivos inferiores. Conforme nós já mostramos no vídeo, que eu vou deixar aqui novamente o card, para que você possa procurar esse vídeo, que fala sobre discrepância total, você vai aplicar a fórmula de Tanaka. Na fórmula de Tanaka, você irá somar 24, que é o somatório dos incisivos, você vai dividir por 2, que dá 12, e vai somar a 10,5, que é uma constante. Isso vai dar 22,5. 22,5 será o valor da discrepância de modelo desse paciente? Não, será o valor de 3, 4 e 5 inferior. Por quê? Porque Tanaka estimava o tamanho de caninos e premolares, já que eles não estavam ainda erupcionados. Bom, 22,5 para 24, eu vou ter um saldo lá direito de mais 1,5. 22,5 para 25, eu vou ter um saldo do lado esquerdo de mais 2,5. Então, até agora, eu tenho um saldo de mais 4. Considerando que o apinhamento é zero, então, minha discrepância de modelo será mais 4 milímetros. Ok? Para calcular a discrepância cefalométrica, nós vamos observar também como se dá essa questão nesse paciente aqui. Eu tenho um valor de FMA de 23. Então, pela tabela, essa tabela encontra-se aqui no decorrer do vídeo, nós vamos ter um valor de FMIA igual a 68 milímetros, ok? Então, se a gente observar, 68 para 70 dá uma diferença de 2 graus. 2 graus multiplicado por 0,8, que é uma constante, para transformar em milímetros, daria 1,6 milímetros, com sinal positivo. Então, vou ter uma discrepância cefalométrica de mais 1,6. Aí eu pergunto se existe alguma exceção. Nós sabemos que as exceções só se aplicarão nos casos em que você tiver discrepância cefalométrica com sinal negativo. Então, aqui eu não vou considerar nenhuma exceção, ok? Discrepância total desse paciente vai dar mais 5,6 milímetros, certo? Então, seria um caso sem exodontia de dente permanente, ok? Então, vejam como, a partir dessa ficha, não tem erro. Você vai conseguir preenchê-la e vai conseguir chegar às conclusões sobre fator de intervenção imediata, aqui no caso a gente já viu que existe a necessidade de colocar o aparelho imediatamente, e sobre a necessidade ou não de você realizar a exodontia. No caso específico aqui, não existe. Essa ficha, que é na verdade um PDF editável, um e-ficha, ela vem com vários quadrados aqui amarelos, como vocês estão vendo, que vão explicando passo a passo o que você deve preencher e qual o significado disso aqui dentro da sua análise, ok? Bom, já respondemos então duas perguntas. O paciente vai usar aparelho, mas o paciente não irá realizar nenhum tipo de exodontia. Bom, indo agora para a parte mediana da ficha, nós vamos perguntar sobre gestão de espaço, tá? E aí ele faz uma pergunta aqui no quadro mediano da esquerda, se algum dente está perdido, certo? E no caso, se existe um sucessor com estágio 7 ou menor, tá? Ou 8 ou maior, ou o dente perdido, se é um caso sem exodontia, ou se existe um dente perdido e é um caso com exodontia. Bom, nós já vimos que esse caso é um caso sem exodontia, ok? Então vamos observar a radiografia panorâmica do nosso paciente, ok? Então veja aí que pela radiografia panorâmica nós temos a ausência do elemento 65 e do elemento 64, certo? Então nós temos dentes perdidos e o sucessor está no estágio
7 ou menor. Por que estágio 7 de Nola? Porque o estágio 8 de Nola são 2/3 da raiz formada. Se você observar as raízes aqui do elemento 25 e do elemento 24, eles não estão com 2/3 da raiz formada. Dito isso, nós devemos realizar um procedimento que seria a colocação de um mantenedor de espaço. Ok? Então, esse mantenedor de espaço pode ser uma barra transpalatina e estaria indicada nesse caso aqui. Bom, no que tange a predisposição para impacção canina, nós vamos classificar esse paciente, então, dentre essas circunstâncias que nós estamos vendo aqui. Não é um paciente que tenha atresia de maxila, não é um paciente que tenha falta de espaço para o canino, com o 2 colado no 4, não apresenta laterais conoides, tudo isso aqui são fatores que predispõem à impacção do canino. Presença de odontoma, agenesia não tem, e a retenção do C após os 10 anos e meio, sim, isso aí ele apresenta. Então, na verdade, seria esse o nosso objeto de indução. O que seria a indução? A indução seria você promover o espaço para o canino permanente erupcionar enquanto existe risogênese do canino. Ou seja, enquanto a raiz do canino não está 100% fechada. Ok? Então, dito isso, se a gente obtiver espaço para a erupção do 1323, você consegue dar condições de que isso erupcione. Então, o Erickson e Kuro fizeram uma avaliação e disseram que se você conseguir promover espaço, promover indução do canino permanente, antes que o canino passe da linha média do lateral, como se pode ver aqui na radiografia, você observa que o 23 ele está numa condição de erupção, mas está iniciando uma sobreposição com o 22, mas ele está aquém da linha média do 22. Se você passar uma linha média dividindo o elemento 22 aí ao meio, ele vai estar atrás. Então a chance desse canino, desse 23, erupcionar corretamente, sem precisar ser tracionado, após a exodontia, né, do elemento 63, as chances de você conseguir isso são de cerca de 91% se você fizer imediatamente a exodontia dos caninos descidos. Ok? Bom, então, canino impactado, eu vou marcar aqui sim, apesar de ser o início, tá? Para que a gente possa agir. Bom, aqui eu trago na ficha, existe a ilustração dessa questão da linha média que nós falamos, certo? Se você observar aqui, ó, tenho aqui a linha média do lateral e nessa ilustração o canino já começa a ultrapassar. No entanto, se você observar no nosso caso, essa linha média ainda não foi ultrapassada pelo canino permanente. Bom, por último, nós vamos responder aqui quanto à idade óssea. Para responder quanto à idade óssea, eu coloco inicialmente na teleradiografia e vou observar as vértebras que eu tenho aqui. C2 é essa vértebra maior que parece um dedo. C2 apresenta o assoalho reto ou talvez com pequena concavidade. Mas C3 não apresenta ainda concavidade. Então, se eu tenho C2 com uma leve concavidade e C3 sem concavidade, que a C3 é justamente essa vértebra que está abaixo da C2, eu posso concluir que esse paciente ainda não está no pico de crescimento. Então, portanto, eu diria que esse paciente, ele é um paciente numa condição de pré-pico de crescimento. Ok? Muito bem. E agora nós vamos classificar esse tipo de condição aí óssea do nosso paciente. Ok? Muito bem. Então, o primeiro valor que eu quero observar é o valor de ANB. O valor de ANB do nosso paciente está dando 2 graus. Então vamos relembrar. Qual o valor normal de ANB na dentição mista? É importante que a gente ressalte isso. Então o valor normal de ANB na dentição mista é de 4 graus. Se você tem um valor de ANB de 2 graus, isso sinaliza que esse paciente pode ter um hiperdesenvolvimento mandibular
ou um hipodesenvolvimento maxilar, onde a relação das bases ósseas, maxila e mandíbula desse paciente, já estão numa relação ideal para a dentição permanente. Bom, o que isso significa? Quando esse paciente entrar no pico de crescimento, normalmente, naturalmente, a mandíbula vai crescer mais rápido do que a maxila. E ele pode finalizar o pico de crescimento com um valor de ANB de 0, 1, menos 1, o que iria indicar uma tendência à classe 3. Isso não é conclusivo, porque pode existir sim um crescimento igual de maxila com mandíbula. Mas existe 75% de chance de que a mandíbula cresça mais do que a maxila, ok? E aí, se isso for o caso, nós devemos observar. Indo adiante, nós vamos ver aí a posição dessa maxila. Posição da maxila, segundo o N perpendicular a, pelos valores que nós estamos vendo aqui, está dando 0,5. Está perfeitamente normal a posição dessa maxila, porque o valor ideal é que você tivesse uma maxila aí com 0 milímetros. Então 0,5, 0, eu posso considerar que está normal. Valor de N perpendicular a apogônio. Ele apresenta um valor de menos 4. Bom, se você observar o vídeo que nós já gravamos aqui, né, você vai ver que o valor de McNamara ideal, eu vou deixar o card aqui do outro vídeo também, para que você possa acessar, certo? Onde nós falamos sobre McNamara. Então o valor ideal para essa posição da mandíbula, segundo McNamara, seria uma posição entre menos 8 e menos 6. Então menos 4 significa dizer que esse paciente está ainda aqui na fase pré-pico, isso é preocupante, mas já está com a mandíbula grande demais se comparado ao que deveria ter por se tratar de um paciente de dentição mista pré-pico. Esse valor de menos 4 é compatível com a posição da mandíbula de um adulto do gênero feminino. Bom, a diferença entre COA e COGN já é calculada aqui pela nossa tabela, está dando 26 milímetros. Né? Também no vídeo que eu já mencionei sobre McNamara, nós ressaltamos que o valor padrão de diferença entre COA e COGN na dentição mista deveria ser um valor de 20 a 23 milímetros. 26 milímetros também confirma uma tendência a que o paciente vá desenvolver classe 3. E por último, o AFAI está dando 62 milímetros. Ok? Então, esse AFAI está, eu diria, bem, porque o normal é 60, então 60 para 62 é uma diferença muito pequena, né? Então eu diria que está normal. E se eu pudesse fazer aqui uma estimativa de como é que esse crescimento desse paciente pode se manifestar no pós-pico, isso não é uma certeza, mas isso é importante que você tenha essa visão, eu posso dizer que ele tem uma tendência classe 3, certo? Do tipo COGN, ou seja, ele tem uma tendência a classe 3, ok? Mandibular. Isso não quer dizer, mais uma vez, que vá se confirmar esse quadro, mas é importante que se alerte aos responsáveis sobre essa tendência. Então, dentro das observações, eu poderia colocar, realizar a colocação de mantenedor de espaço, faltou um N aqui, mantenedor de espaço seria o motivo pelo qual eu iria colocar o aparelho, sem exodontias. Quando eu me refiro a exodontias, eu me refiro a dentes permanentes, ok? E necessidade de realizar indução do 23 e crescimento tipo classe 3 CO G, ok?
Então, ó, nós temos aqui a conclusão das 4 perguntas aplicadas à dentição mista por meio dessa ficha, que vai lhe orientar e não vai deixar você errar ou se perder durante a avaliação da dentição mista. E ao final você teria as 4 perguntas importantes, essenciais para a dentição mista respondida, certo? Então, recapitulando, nós precisamos saber se vamos ou não colocar aparelho e com que propósito. Nós precisamos saber se o caso irá necessitar ou não de exodontia de dente permanente, nesse caso não foi necessário. Nós precisamos também saber se existe necessidade ou não de realizar algum tipo de indução ou tracionamento no canino, no caso a dentição mista será indução. E por último, que tipo de crescimento esse paciente sinaliza que terá no decorrer do seu desenvolvimento. Ok? Bom, eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica o sino para que você possa receber notificações dos novos vídeos e deixa seus comentários e suas dúvidas aqui abaixo no comentário. Aproveita para fazer o download da ficha e assistir os novos vídeos que têm relação com eles. Muito obrigado.